Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao episódio 25 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Edward Loy Schmitz. E aí, gringo, preparado para colocar sua vida nos trilhos? Olha, meu caro, estou com a vida nos trilhos, preparadíssimo, e se descarrilar a gente volta nos trilhos de novo, correto? Muito bem. Você percebeu algo diferente, Edward, hoje? Pois é, eu acho que você roubou a minha fala, tava na ponta da língua, você roubou minha fala, olha. Então, cara, eu acabei entrando aí no seu lugar, conta pra nós o que aconteceu aí. Então, eu estou on the road today. Ah, você tá de férias. Essa semana, eu estou de férias, estou viajando. E hoje, para ser mais preciso, estou nos Estados Unidos, em New Jersey. Olha então, só. eu estou falando diretamente do meu celular, com uma conexão via Skype. Então, se alguém ouvir algum ruído diferente, é porque eu estou num ambiente diferente também. Não, mas o o importante segue nos trilhos. e o importante é esse compromisso que a gente assumiu com a audiência, com o nosso público, o pessoal que está ouvindo. Então esse compromisso ele vai ser cumprido mesmo aí você estando de férias. Então se tiver um ruído não tem problema. Talvez a qualidade do som fique um pouco comprometida, mas o que vale é esse compromisso. Com certeza, não importa, eu posso ir pro Alasca, vou sair lá na neve e gravar. Vamos lá. Gostou dessa? É isso aí. Olha, Edward, além de ter algo diferente hoje, nós também temos o comentário da nossa querida ouvinte Nayara. Como é que é o comentário da Nayara? Olha lá, ela diz o seguinte: Olá, acabei de ouvir o podcast. Ela está falando do podcast da semana passada, que é sobre a esperança. E ela falou o seguinte: gostei bastante. Estou em busca de algo que ainda não alcancei. Não perco a esperança. E às vezes bate um certo desânimo. Obrigado por palavras positivas. E continue nesse caminho. Olha que legal. Nossa, muito bom. Olha, eu fico contente de poder estar ajudando, né, uma pessoa aí. Que bom, viu? Olha, agradeço bastante. Então valeu, Nayara, muito obrigado aí pelo seu comentário. E aí, o tema de hoje, você sabe qual é o tema? Tá pelo menos preparado para o tema, Edward? Fez a sua lição de casa? Eu tô preparado. Mesmo Olha lá, porque a gente precisa de compromisso para conseguir atingir esse tema que a gente vai falar. Solta ele aí, qual que é? 10 mil horas para o sucesso. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse é o nosso tema. E 10 mil horas para o sucesso tem tudo a ver com compromisso. Como a gente vai ver aí nas nossas falas. Muito com bem. certeza, né? E você aí já atingiu suas 10 mil horas? Olha, em algumas coisas eu já tenho talvez mais de 10 mil horas, né? Por exemplo, eu já vou falar de uma coisa simples, né? Eu dirijo o carro. Então, desde que eu peguei a minha carteira de motorista, quando eu tinha 18 anos de idade, hoje eu tenho 50, de lá para cá eu dirijo o carro. Então, com certeza, eu já dirigi muito mais que 10 mil horas. E tem uma coisa peculiar, né? Quando a gente começa, a gente é carta nova, a gente sabe que todo mundo é carta nova, você parece que tem que pensar um monte de coisa. E você fica todo embananado quando está dirigindo, né? Fica todo atrapalhado, né? Atrapalhado, aí tem que mudar a marcha, não sei o que, tem que virar a esquina, tal, não sei o que. Hoje, se eu comparo, essas coisas são muito automáticas para mim, mesmo porque hoje o meu carro é automático, mas mesmo assim, mas mesmo que eu dirija um carro com câmbio, não tem problema, eu consigo, a gente faz quase que sem perceber, sabe? É muito automático, né? Então, aí o que está por trás desse negócio de 10 mil horas é a prática.
É a prática insistente, diária, constante. Agora, eu sei que você escreveu um artigo sobre isso, né, Jefferson? Como é que é o artigo lá? Eu já cheguei a ler esse artigo. Agora, comente esse artigo para quem está nos ouvindo. Então, o artigo ele fala um pouquinho desse livro aí do Outliers, né, do Malcolm Gladwell. Eu confesso que eu não li o livro, já está aqui na minha lista para ler. Porém, eu fiz uma pesquisa, né, encontrei inclusive o artigo original, né, que deu origem. Inclusive tem uma certa polêmica aí. Nós vamos colocar tudo lá no show notes para o pessoal, quem quiser se aprofundar depois. Mas o conceito é que 10.000 horas é o que eles estimam para uma pessoa ficar realmente, né, atingir um nível de excelência muito bom em uma determinada coisa. Por exemplo, sei lá, você vai fazer, igual você falou, eu vou dirigir. Então, depois de 10.000 horas, o sujeito está realmente num nível excelente. Ou ele pode estar fazendo uma outra atividade, enfim. Mas essas 10.000 horas foi uma pesquisa que eles fizeram. E eles fizeram com pianistas, violinistas, pessoas de um determinado nicho específico, né, que eles perceberam. E eles perceberam que as 10.000 horas era o que determinava se a pessoa realmente era uma pessoa ali fora de série ou não. E esse foi um número meio mágico que eles encontraram dentro da pesquisa que eles fizeram. Mas eu acho que o que ficou ali de lição, assim, eu acho que essa questão de você se dedicar, né, o aprendizado, né, com energia. Porque se você olha para as 10.000 horas, eu acho que assim, putz, o cara vai começar, sei lá, vai nadar, vai falar, putz, 10.000 horas para mim nadar. Mas eu acho que as 10.000 horas, se você olhar só um número, talvez ele te assuste e aí faça você talvez até desistir, né? Sei lá, procrastinar, evitar, né, avançar, porque realmente você fala 10, putz, você vai falar assim, não, nem vou começar, né? É muita coisa. Agora, assusta, 10.000 horas, se a gente colocar em perspectiva, 8 horas por dia, daria 4 anos? Quase, entre 4 e 5 anos, depende se você trabalhar na 8 sexta horas ou por dia, sem folga. Sem isso, folga, né? para você ficar realmente bom. Dia, olha só, né? Então, se o cara treina 1 hora por dia, faz as contas, né? Vai demorar 8 vezes mais do que o que a gente está falando, né? Agora, se o cara faz 4 horas por dia, então vai levar, sei lá, talvez algo entre 8 e 10 anos, 9 anos aí para o cara atingir a performance. É interessante isso, né? Eu acho que assim, o grande paradigma aí, existe ainda muitos estudos e muitas controvérsias sobre a questão do aprendizado, ainda eles estão estudando muito esse assunto, mas o que fica de extremamente importante, eu acho que desse aprendizado, desse estudo, é que se você realmente tem um empenho, se você se dedica, né, incansavelmente naquilo que você se propõe, você vai atingir essas 10.000 horas. E uma outra coisa que me veio à mente é que eu não sei se você lembra o Tim Ferriss, ele fala lá mínima dose efetiva, né? Ou seja, que quando você começa a fazer alguma coisa, eu falei da natação, se de repente você vai começar a nadar, né, talvez você não vai precisar das 10.000 horas até para você chegar num nível de excelência. Talvez não seja necessário você chegar nesse nível de excelência, mas talvez o que você possa fazer é justamente nas primeiras 40 horas, né, ter cuidado, ter um bom orientador, lá um professor que te oriente, que te ajude para fazer as técnicas, você não desistir no início, porque no início o seu desenvolvimento ele é muito grande, você sai do zero até um determinado nível talvez bom, talvez com 40 horas ali você já está num nível muito bom e muito melhor talvez do que a maioria das pessoas, porém depois você atinge um platô, se você fica meio que estacionado, né? Eu tenho um exemplo muito prático disso, que é a patinação. Patinação de patins online, né? Sim. Você já dedurou aí nos episódios anteriores que eu faço isso, né? E não é um talento, então, Edward. Então eu posso aprender. Você pode aprender. E você veja que interessante, como eu participo de um grupo de pessoas que se reúnem ali no Parque Barigui e patinam, sempre tem pessoas lá dispostas a ensinar o outro. Existe uma camaradagem muito grande. Então, os principiantes que estão lá, o pessoal ensina o básico. E esse negócio que você falou de mínima dose efetiva é o que acontece. A pessoa recebe as instruções muito específicas de quem já tem muita experiência e tira todos as coisas que não são importantes e fala, faz assim, assim, assim.
olha, você pega, a pessoa vai lá 2, 3, 4 fins de semana, ela já está andando normalmente, assim, pelo menos para frente, está indo, capaz de dar uma volta inteira no parque lá com uma velocidade muito grande. E a gente vê pessoas começando do zero, que tá ali, não consegue nem se equilibrar num patins. Depois de um ano, elas estão andando de costas, saltando, fazendo o diabo. Vamos lá, praticando 2 vezes por semana, talvez, algumas 2 horas, 4 horas por semana, alguma coisa assim. Só que é naquele sentido que você disse. Ela acabou sendo treinada por pessoas que já tinham experiência, observou muito, e no começo o progresso é muito grande, né? A curva de aprendizado no começo é muito rápida. E aí chega naquele platô que eu diria que talvez seja o nível de excelência que essas 10.000 horas elas apontam. Vamos dizer então, se a pessoa quer ser um profissional de patinação e participar de campeonatos, algumas coisas assim, tem aquelas manobras que o pessoal faz nos cones, que chama slalom, tá? Então, para a pessoa aprender aquilo, aí sim, ela precisa treinar muito mais. Por quê? Porque quem participa de uma competição também está treinando, né? É como um violinista, um pianista que você comentou. O nível de treinamento que ele precisa é muito maior, né? Porque ele já chega num nível de especialização e de detalhe, de precisão, bem diferente. Então, claro, a pessoa precisa continuar, né? O que eu acho que é legal, né, é que ele começa, esse estudo, ele aponta assim, que o que é determinante não é o talento, e sim o preparo. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que, né, a gente pode olhar isso muito no esporte, né? A gente olha um medalhista olímpico, por exemplo, e fala, não, o cara tem talento, mas a gente só vê aquele momento, né? Um cara na natação, na corrida, só vê aquele momento dos 100 metros lá. Mas o que tem por trás, o que tem a preparação, a dedicação, o empenho, o esforço que a pessoa se dedicou para estar lá e para conseguir alcançar aquele, né, nível de sucesso, atingir aquele nível de desempenho, ele é muito grande. Então esse estudo aponta o seguinte: a gente tem que praticar para que a gente realmente alcance. Mas é óbvio que talvez você queira, por exemplo, igual patinar, talvez você não vai precisar fazer as 10.000 horas, até porque você quer só se divertir. Então você tem que começar, e nesse início, né, você, a hora que atinge esse platô ou platôs, à medida que você vai avançando, você atinge um platô, aí você fica um determinado tempo, aí depois você sobe mais um pouquinho a régua, e assim sucessivamente, você vai elevando. Então o que vale é o que? Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Só isso. Né? Até na nossa vida, né, para você colocar a vida nos trilhos. Talvez hoje, se eu for um pouquinho melhor do que eu fui ontem, já está ótimo. Eu não preciso me comparar, talvez, com um vizinho, com um outro colega. Eu preciso ser melhor apenas que eu mesmo, né? E essa prática, né, que ele coloca e que ele fala, né, ó, se você vai praticando, isso não é um talento, um dom. É óbvio que se você, talvez a pessoa tenha um pouco mais de habilidade e aptidão para alguma coisa, é claro que aquilo vai ajudar ela. Mas o estudo lá, inclusive, ele apontou que, por exemplo, tem uma série de fatores, são muitas, né, inúmeras as variáveis, né, a oportunidade, por exemplo, né, lá no estudo aponta, inclusive, se eu não me engano, eles fazem um estudo com as pessoas mais ricas do mundo, né, e aonde que elas nasceram, quais foram os períodos, né, e, por exemplo, são os 10 principais, acho que estão lá nos Estados Unidos, foi na época aí que eles estavam aí onde você está hoje, quando eles começaram a construir as rodovias. Por quê? Porque foram empreendedores que estavam já preparados, eles não eram muito jovens, mas também não eram velhos, eles estavam talvez com as 10.000 horas, tiveram a oportunidade, foi quando teve acho que um boom aí da ferrovia, a parte da extração do petróleo, então as pessoas acabaram o quê? Aproveitando aquela oportunidade e também tinham as 10.000 horas, porque às vezes é muito fácil a gente falar que a pessoa tem o dom, né? Falar, puxa, o cara é isso, né? Eu acho Aqui nos Estados Unidos, quem construiu, os caras que construíram rodovia foi Vanderbilt, a parte de combustível foi Rockefeller. Esse era o mais rico do mundo. Andrew Carnegie foi aço. Então, esses caras... Esses são os dois maiores. Detonaram. E realmente é o que você falou. Eles, se você estuda a biografia deles,
eles começaram, né, Rockefeller, ele quase faliu, né, ele vivia numa amargura assim terrível até ele chegar lá, entendeu? E o Andrew Carnegie também, sabe? E enfim, mas é exatamente o que você está falando. Eles foram insistentes, eles não tiraram, eles não desistiram do que eles estavam fazendo naquela sua habilidade de empreender. E chegou um momento que apareceu a oportunidade, né? E a coisa se desenrolou, né? Eu acho que essa questão de praticar, né, pra gente construir realmente essa capacidade ou esse talento, para você se aproximar, eu acho que o importante realmente é a evolução para que você se mantenha, né, bem, se você tenha motivação, para que você não procrastine. Inclusive, por exemplo, o meu filho, quando ele fez, inclusive você também faz agora, você voltou no karatê, ele fazia um negócio que era, acho que é Shotokan, é assim que fala? Shotokan, karatê é um estilo de Shotokan. O que eu faço hoje é Goju-ryu. Eu já fiz Shotokan também, mas eles são similares, tá? São parecidos, né? Aliás, para quem é leigo, eles são parecidos. Para quem conhece, eles são bem diferentes. Mas o que eu queria falar aqui do karatê o que é bem interessante é que quando eu falo assim, vamos tentar ser melhor do que a gente foi ontem, eu lembro que no karatê uma coisa que era muito bacana que eu ficava observando e que sempre tinha era o seguinte, tem as faixas lá, né? O cara começa na branca e depois eu não lembro se vai para vermelha, eu sei que tem, ele vai evoluindo. Depende, às vezes muda um pouco a ordem das cores, mas depois amarela, vermelha, laranja, isso. Ele vai então, tá lá na laranja, por exemplo, aí depois ele vai para outra. Então, o que eu acho legal é que a pessoa consegue avaliar visualmente, né? E também para a pessoa se motivando, de tempos em tempos ele vai trocando a faixa, porque isso indica que ele subiu a régua dele. Então ele atingiu um platô, agora ele vai para um próximo nível. Então eu sempre gostava do karatê por causa disso, né? A cada 3, 4, 5 meses ele às vezes ficava mais tempo, né? Ele ficava, não, agora eu vou trocar de faixa, né? Tem que fazer o kata lá, não sei o que. Então ele era pequeno e ele ficava lá, né? Todo animado, para que ele pudesse evoluir. Então às vezes na nossa vida a gente tem que pensar quais são as faixas que eu vou utilizar para eu subindo a régua, né? Para que eu possa evoluir. É verdade. E tem um detalhe, você sabe que quando a gente começa no karatê, as primeiras faixas elas vêm mais fáceis. Você com um curto espaço de tempo, vamos lá, sei lá, 6 meses, você pega uma mudança de faixa, sai da branca para amarela. Depois nos próximos 6 meses você muda de novo. Assim vai. Agora, quando a pessoa já está na marrom, para ele pular para preta, já demora bem mais tempo do que 6 meses. Né? Então, ele ficou, acho que, sei lá. E quando ele está na preta, para ele avançar nos dans ali, e já demora mais ainda. Então, eu lembro que ele chegou, acho que até na marrom, né? E aí ele já estava para ir para preta, estava naquela questão da preparação e tal. Aí ele falou, acho que eu vou dar um tempo. Aí ele acabou indo pra outra luta, né? Até fiquei assim, pô, mas agora que você é faixa preta, né? Aquele negócio de orgulho, né? Do pai, né? Putz. Pois é. Mas enfim, ele acabou... Eu fui até a faixa marrom já também. Então agora que eu comecei de novo. Você começou na branquinha de novo, Edward? Você comecei na branca. Ele volta pra branca? Eu decidi começar, conversei com o professor, entendi. Depois a gente vai fazer a avaliação, mas isso não é o... Pra mim não é o que eu tô preocupado no momento, né? Mas o pessoal da academia fica brincando. Pô, ele é faixa disfarçada, hein? Ele é um faixa marrom disfarçado. Cuidado. Vamos mandar a frase da semana? Que eu lembrei. Opa, vamos. Daí depois eu falo de uma coisa que eu lembrei. Beleza, então vamos lá. Vamos mandar a frase da semana. Então, vai lá. É de autor desconhecido. De novo, Edward. A gente tá usando muito frase desse sujeito aí. Desse sujeito, né? Pois então, vamos lá. A frase começa da seguinte forma. Se eu deixar de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixar de treinar 2 dias, o pessoal da orquestra percebe. Se eu deixar de treinar 3 dias, o público percebe. É bacana essa frase, né? Essa frase, se eu não me engano, é de um pianista, alguma coisa assim, tá? E ela tem a ver com o que eu lembrei antes de você puxar a frase da semana, que assim, algumas pessoas, às vezes, pelo fato de eu ser americano, tudo,
vinham me perguntar, pô, como é que eu posso aprender inglês? Eu queria, quanto tempo demora para eu aprender? Essa era a pergunta que o pessoal às vezes fazia para mim, quanto tempo eu demoro para aprender inglês? Para falar assim que nem você. Aí eu chegava para ele e respondia, olha, para aprender inglês você vai levar a vida inteira. Era a resposta que eu dava. Bem motivador, né? Pô, como assim? O cara já espanta, o sujeito já desiste na hora. Assim, preste o meu ponto de vista. Quanto tempo demora para você ficar excelente em português? Você vai melhorar a vida inteira também. Porque, assim, o progresso na língua, a minha perspectiva que eu queria dar para a pessoa, quando ela perguntava isso, era: não se preocupe com o tempo. Preocupe-se com a sua frequência. Então, assim, se você quer ser bom em inglês, você tem que praticar a vida inteira em inglês. Porque se você para de praticar, você esfria. E se você esfria, não serve. Né? Não a retomada vai te dar, você volta, né, um pouquinho, né? Tem Exato, um certo... então a gente sabe. E é como diz o pianista aí, se ele deixa de treinar um dia, ele percebe que ele não está tão bom. Se ele deixa 2 dias, o pessoal da banda olha torto, né? E 3 dias o público pode começar a perceber que ele não está tão legal assim. E é isso mesmo. Então, por exemplo, para aprender uma língua, eu até falo do inglês, e é uma coisa que é muito importante para muitas pessoas, eu acho que a prática não deve ser apenas o curso de 5 anos lá que ela vai fazer ali, e depois ela tem que continuar praticando, procurando oportunidades para pôr a língua em prática, seja escutando um podcast americano, seja assistindo um filme, né, americano também, tirando as legendas, ou hoje em dia, sei lá, participando de um grupo de discussão aí, eu acho que as oportunidades... hangout em inglês, as oportunidades existem, né? Isso que eu ia falar, as oportunidades que nós temos hoje, elas são muito, infinitamente maiores do que o que a gente tinha há 5 anos, 10 anos atrás. Era muito difícil. E principalmente, né, no aprendizado da língua, eu posso dizer do inglês, né, os platôs, eles são realmente algo assim triste, porque a hora que você começa, você faz um grande progresso, aí você para, parece que você está estacionado, aí você estuda, aí depois você começa a perceber de novo que você subiu, né? E esses platôs, às vezes, eles realmente faz a gente dar aquele desânimo, né? A pessoa fica realmente... É onde a pessoa pode acabar desistindo, né? E é isso que a gente tem... Você percebe que tem muito mais para aprender. Por exemplo, às vezes eu pego aqui, nos Estados Unidos mesmo, tem algumas pessoas que eu consigo entender muito bem. Mas às vezes você pega um sujeito, alguma coisa que fala muito para dentro, assim, você começa a ficar com dificuldade. É que nem no Brasil, né? Às vezes tem pessoas que você, sei lá para nós do Sul, aí, pessoal do Nordeste, às vezes a gente não entende alguma coisa se a pessoa fala muito rápido, né? E o contrário também, né? Exato, então assim, ou se a pessoa fala um pouco para dentro, né, e então a gente percebe que a linguagem é uma coisa muito complexa, né, e sempre tem platôs que a gente pode ir atingindo, por isso que eu dava essa resposta, a vida inteira. E o pianista do exemplo da frase da semana, era o que ele falava, ele treina todos os dias, ele tinha que treinar todos os dias. Eu na patinação, por exemplo, se eu deixo de ficar, normalmente eu vou uma vez por semana, confesso que nos últimos meses eu deixei aí de ficar 1 mês aí meio sem ir e tal. Quando eu voltei, sabe que você percebe que você está meio desajeitado? Você percebe nitidamente que você, mas logo você recupera. Mas logo você recupera. Né? Você vai mais um pouquinho, dá aquela aquecida, mais 2, 3 dias ali, pronto, você já recuperou de novo, né? Então, o que eu acho que é interessante também, Edward, ele tem uma expressão em japonês, né? O pessoal conhece bastante, que é o Kaizen, né? Então, que é a melhoria contínua, né? Então, você sempre pode melhorar naquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que é o próprio sentido da vida, né? É uma melhoria contínua, né? A nossa vida, ela deve ser um Kaizen para a gente deixar ela nos trilhos realmente, né? Exatamente, né? E na indústria é muito usado o sistema de Kaizen, que é essa ideia aí da melhoria contínua, da organização, de estar tudo certo, né? Também, né? E eu vou deixar aqui, Edward, 4 dicas aí pro pessoal que
às vezes quer desenvolver uma nova habilidade ou quer aprender a tocar um instrumento, sei lá, enfim, quer aprender Então, algo quer dizer, diferente. Existem, acho que, 4 passos que são bastante importantes para a gente pô, conseguir legal. fazer isso. Então E a o pessoa que estiver ouvindo agora pode. Não, se estiver dirigindo, não pega caneta, nada não, tá? pode Mas se causar um você que está acidente. ouvindo aí tiver assim. Vai memorizando aí o que o Jefferson vai falar. Vamos Tá lá. bom? O primeiro pensa que você vai aprender a tocar um instrumento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um ambiente, né? Criar uma rotina para que aquela prática, né? Aquela habilidade, seja andar de patins, você consiga realmente ter uma rotina e um ambiente preparado para aquilo. Você não pode ficar mudando o foco toda hora. Então, quando você separou lá o seu tempo, lá, mesmo que seja um tempo curto, lá 30 minutos por dia que eu vou fazer para eu aprender a tocar violão. Então eu vou separar aqueles 30 minutos, eu vou ficar sem distração, celular longe, e aí realmente eu consigo, né, me desenvolver nesse objetivo. Esse é um exemplo legal. Você sabe que eu fiz aula de teclado, né? Eu já Caramba, o tinha. Edward, você fez tudo, Edward. De tudo um pouquinho, hein? De tudo um pouquinho. Mas então, é hobby, né? Claro, eu não fiz as 10 mil horas. Eu toco bem mal, né? Mas eu fiz aula, então eu posso arrancar umas musiquinhas ou outras. Na época que eu tinha que praticar, né? Eu tinha uma aula por semana e era assim. Eu tinha aula e ela me passava, a professora passava os exercícios. Eu tinha que realmente fazer 1 hora por dia, se não chegava na outra aula eu não conseguia apresentar nada decente. Ah, E aí eu fazia exatamente isso. Eu tinha um teclado que ficava no quarto, com a partitura já colocada lá, e aí todo dia, depois do jantar, eu saía, ia pro quarto, punha o fone de ouvido, porque o teclado dá para pôr fone de ouvido, para não atrapalhar as outras pessoas, e treinava. Então eu já tinha um ambiente preparadinho esperando. Venha treinar, para eu não ter desculpa, entendeu? Outra coisa que o pessoal faz muito, quando vai correr, o pessoal tem a preguiça de correr, eu já vi essa dica, né? Deixa a roupa separada, o tênis separado, tudo separadinho. Às vezes a pessoa tem que parar no parque, tudo, já deixa no carro. Aí quando ela tá indo, passando perto do parque, ela lembra, não, tá no porta-mala, então já vou correr agora, não tem desculpa. Não tem a desculpa, não, eu tenho que pegar a minha roupa aqui, não tô preparado, né? Então, estar preparado elimina essa resistência. É bem bacana essa dica. primeiro criou a rotina. A segunda dica é você verificar quais são as sub-habilidades, né, que trazem maior impacto nesse processo, né, nesse aprendizado dessa habilidade. Então você talvez tentar desconstruir quais são as etapas e prioriza aquilo que tem o maior impacto. Entendi. Olha, eu tô ouvindo um amiguinho aí, não tô... Você está ouvindo? É o cachorro, na verdade é a cachorrinha da vizinha, é a Amora, é o nome da cachorrinha. Amora, nossa, Exatamente. ela Ela deve estar. tem... ela deve estar cumprimentando alguém aí. Não, ela está me Tem impressão... cumprimentando. Às vezes ela vem aqui onde fica aqui, ela sabe que eu estou aqui, ela fica latindo. Mas ela é bonitinha. Ela é pequenininha, né? Pequenininha, mas ela é barulhenta. Pois é. Então, esse negócio de desconstruir, eu acho legal que o Tim Ferriss, ele fala muito disso, de desconstrução. Seja na questão da linguagem, do aprendizado, você ir nos pontos nevrálgicos. Gostou dessa palavra? Nos Esse é o pontos terceiro item. nevrálgicos para Exato, você. você vai no quê? No ponto correto, que é a forma correta de você aprender Mas e esse praticar. Porque se segundo... você aprende errado. É verdade, né? Mas esse ponto que você falou era o segundo, né? Não era o segundo? As sub-habilidades, você identificar ela. Sub-habilidade. Isso, ele divide em 4, né? Ah, entendi. Então, Mas a segunda é quais são as sub-habilidades ali? O que pode talvez trazer maior impacto, né? Então, de repente, depende daquilo que você está disposto a aprender, algumas coisas podem te trazer um grande impacto. Por exemplo, você está falando da língua, né? De repente você tem as principais palavras, as palavras que são mais usadas, né? E se você começa Exato. por essas palavras, o início do seu aprendizado, talvez em pouco tempo, você tenha uma habilidade de conversar com uma pessoa com
um nativo até, com um determinado grau de fluência. Óbvio que você não vai ser perfeito e nenhum perito, mas se você souber quais são as palavras, você consegue já de bate-pronto iniciar de uma forma bastante, digamos assim, bem prática e com um nível de avanço razoável. Proficiente, é. Legal. Eu diria, por exemplo, no karatê, uma coisa legal é o alongamento. É uma sub-habilidade. Se você percebe que não está com um alongamento muito bom, você pode treinar, se alongar com mais frequência para ficar mais flexível, e com isso facilita bastante o treino, né? É uma sub-habilidade que ajuda o treino principal, por exemplo, né? E o que ele fala também na terceira é principalmente a questão da forma correta, né? Porque se você começa a aprender alguma coisa já com um determinado vício, ou você talvez, né, pensa na língua, né, falar de forma incorreta, para depois lá na frente você fazer um ajuste é muito mais difícil. Então é interessante que você consiga já no início identificar qual é a melhor forma de falar talvez aquela palavra, porque quando você aprender ela, aí você vai realmente falar corretamente e vai ficar muito mais fácil do que lá na frente você ter que corrigir. Aí você já implantou aquele hábito e aí para você corrigir é muito mais difícil. E aí por isso que ele fala assim, ó, inclusive você tem que ter capacidade de corrigir os seus próprios erros, né? Então, quando você desconstruiu, você consegue observar e falar, puxa, aqui eu mesmo estou fazendo errado, eu percebo que eu estou errado e aí eu consigo eu mesmo me corrigir. Isso é bacana mesmo. E ó, isso vale para patinação, vale para o karatê. Toda hora o pessoal sempre explica, não é assim, não faz assim, é desse jeito. E às vezes a gente fica meio que, talvez algumas pessoas por preguiça acabam deixando assim e vão fazendo daquele jeito mesmo. O que acontece é adquirir um vício que lá na frente vai ser mais difícil de corrigir, né? E vai dificultar os progressos posteriores, né? É isso que acontece. Então eu também concordo mesmo, perfeito, né? No começo você já procurar fazer correto desde o início. Aí você está no caminho correto, nos trilhos, né? Exatamente. E a última, ele coloca o seguinte, a última dica é, pensa assim, se às vezes, quando a gente olha aquilo que nós falamos no começo, né, 10.000 horas, a pessoa desanima e começa a procrastinar. E aí ela fica desanimada e não avança, ou desiste. Então, estabeleça uma meta. A meta é, eu preciso praticar. Então, por exemplo, você está lá aprendendo, né, patins. Então coloca lá 40 horas. Eu preciso fazer no mínimo 40 horas ou 40 dias para que eu realmente consiga implantar aquele hábito ou aprender, para que eu não desista, né? Para que eu comece a perceber os resultados e falar, opa, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Então a quarta dica é pratique. Pelo menos 40 horas, 40 dias, depende muito do que você vai escolher. Mas uma prática intencional, consciente, né, estruturada, aí você vai realmente caminhar aí em direção aí ao seu aprendizado. Essa questão é bem, de colocar pequenas metas, é bem interessante. Eu vou citar o meu exemplo na patinação. Todo mundo que começa a patinar aprende a ir para frente primeiro, né? Vai para frente, né? Aí depois a pessoa começa a aprender a fazer curvas, né? Vai fazendo curvas assim, e tem várias técnicas de fazer curvas também, né? E aí depois talvez ela comece a andar para trás. Eu mesmo, quando eu voltei a patinar, questão de 2 anos e meio que eu voltei, aí eu não estava muito bem de ir para trás, né? Então eu fiquei treinando. Só que primeiro você treina para ir para trás reto. Depois você treina para ir para trás num sentido horário e depois você tem que treinar o sentido anti-horário. Então... É diferente? É muito diferente? É diferente. Quando você faz uma direção da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, muda, porque você vai estar com uma perna de apoio diferente, uma na frente e outra atrás, e quando você faz para o outro sentido, você tem que inverter. Então, e normalmente você já viu o ringue de patinação, o pessoal sempre está girando no sentido horário, né? Sempre. Então o pessoal fica muito viciado nesse horário, nesse sentido, sabe? Aí quando o pessoal vai fazer o sentido anti-horário, já se perde um pouco, né?
Né? Então... O que é interessante é exatamente isso, né? O aprendizado, ele é constante, né? E você tem que ter essa consciência, às vezes, que o próprio erro, ele vai aproximando a gente de um estado de excelência lá das 10.000 horas. Óbvio, não é fácil, né? Mas é difícil para todo mundo, não é difícil só para você aí que está nos ouvindo. Não, é difícil É desconfortável para todo É. mundo, e principalmente para as pessoas que eles estudaram lá. Se você pegar aqueles caras fora de série, um Steve Jobs, um Bill Gates, o Pelé, Ayrton Senna, enfim, se você pegar esses caras, foi difícil para eles também, né? O cara não se tornou uma referência mundial do dia para a noite. O cara tem um talento, sim, mas ele teve insistência, persistência. O cara teve um nível de empenho que é admirável, né? Não, com certeza. O pessoal é sangue, suor e lágrimas, né? Muito treino, é muita... Claro, a pessoa que quer atingir a alta performance, ser um cara olímpico ou qualquer outra coisa aí, entrar numa orquestra, sei lá, claro, vai ter que ter um esforço muito grande. As pessoas que estão de fora, às vezes, vê só o glamour de tudo isso aí, né? Exato. Só vê aquela parte boa, né? O retrato final, fosse o sucesso do dia para a noite, só que levou 10 anos de treinamento. Demorou uma vida, né? O cara escreve um livro com 60 anos, mas você fala, puxa, você é um bom escritor, né? Quanto tempo pra você escrever o livro? Foi 60 anos, foi a vida toda, né? Muitas vezes, né? A vida inteira. Eu estava falando da patinação, normalmente nos rings eu acho que o pessoal faz mais do sentido anti-horário, né? Que é fazendo da esquerda para da direita para esquerda. Da direita para a esquerda, fica no anti-horário. Aí quando você inverte, aí todo mundo se embanana um pouco. Pode observar isso aí. Mas é isso aí, eu acho que assim, a mensagem para você que está nos ouvindo é isso aí. É pegar algo que você gosta e levar para a vida inteira. Eu particularmente faço isso. Com a língua, aprendizado da língua inglesa, eu treino até hoje. Sempre procuro a oportunidade de ouvir podcast em inglês, né? Não é porque eu sou americano que eu falo, eu já sei tudo, e não sei mesmo, porque eu vivi muito tempo no Brasil. Então, eu procuro momentos para desenvolver a língua. A patinação também é coisa que eu procuro desenvolver, karatê, enfim, as outras habilidades de engenharia a gente acaba pondo em prática com mais frequência, né? Mas eu acho que a gente tem que levar essas coisas para a vida inteira. E nós dois, né, Jefferson, que a gente está aqui aprendendo a ser podcasters, não é? A gente começou lá em março e estamos aí, né? Já estamos acumulando horas. A gente comete alguns erros, acontece algumas coisas que às vezes não está no nosso controle, mas a gente está aprendendo. Exatamente, é bem por aí mesmo. Esse é o nosso compromisso semanal de sangue. Mesmo estando à distância, né? Mesmo estando à distância, e hoje é um podcast international. É isso, né? aí. Imagina que coisa maravilhosa, eu aqui de New Jersey, né, próximo a Nova York, aqui, e você, Santa Bárbara do Oeste, a gente podendo falar Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Você sabe que eu olhei ontem as nossas estatísticas e a gente já está em 40 países? É impressionante isso. Incrível. 40 países escutando o nosso podcast. Eu Vida nunca imaginaria isso. Mas muito bem. Então, pessoal, a mensagem final é justamente essa. Se você quer realmente alcançar um determinado estágio no objetivo que você estabeleceu, realmente coloque metas intermediárias, específicas, bem definidas, coloca a sequência, desconstrói, dê os pequenos passos iniciais para atingir aí um objetivo maior de longo prazo. Se vai ser preciso 10.000 horas ou não, isso aí é completamente irrelevante. O importante é saber que a gente precisa se esforçar e avançar um pouquinho e ser melhor do que a gente foi ontem. Então, para não perder o caminho, né? Você pode também pedir aí um feedback para o seu professor, enfim, e caminhar aí na direção do seu aprendizado, até para colocar a sua vida nos trilhos. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Esperamos de coração que este episódio ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast. Pode ser no aplicativo nativo lá da Apple ou no Podbean, que pode ser utilizado tanto no Android quanto na Apple. Lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br,
tem um vídeo especial que o Edward gravou explicando direitinho os passos para se inscrever. E logo após se inscrever, faça uma avaliação, ficaremos muito felizes. Este suporte vai permitir que o podcast ganhe ainda mais reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Dessa forma, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. Com este movimento que está cada vez maior, já estamos em mais de 40 países. Fique ligado, pois no próximo episódio será incrível. É uma entrevista com um jogador de futebol. Temos certeza que você vai gostar. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está a pleno vapor. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.